Boa tarde, sejam bem-vindos ao 7º Seminário Internacional de Cultura Digital, onde estamos discutindo o ensino híbrido e suas possibilidades. Então, dando continuidade ao 3º Workshop de Cultura Digital na Educação, na programação da tarde, agora nós vamos ter o relato de experiência, a Call do Prisma, Roda de Conversa Geek. Eu tenho o prazer de apresentar a minha colega, a Mariane Oliveira Bica, que é mestre em educação, então, minha colega, professora da Rede Municipal de Passo Fundo, e é a coordenadora pedagógica aqui do espaço do Prisma Espaço Geek. E vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência, então, a forma como o Prisma, um espaço disruptivo de aprendizagem criativa, encontrou de se manter em interação com o nosso público, por meio da Call do Prisma. Quem vai contar isso para vocês é a Mariane. Seja bem-vinda, Mari. Fica à vontade. Oi, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Tudo bem? Costumes da Call do Prisma. A gente sempre, quando entra na Call, pergunta, todo mundo está me ouvindo? Então, muito boa tarde, né? É sempre muito bacana quando a gente tem a oportunidade de compartilhar as nossas práticas, né? E num contexto em que a gente está sedento por compartilhamento de práticas, né? Considerando que a gente está vivendo uma situação extraordinária, uma situação atípica, né? Então, inclusive, essa é um dos pontos que eu vou levantar na fala de hoje, e vamos lá, então, né? Então, como a Guta disse, né? O título da minha fala de hoje, então, é a Call do Prisma, Rodas de Conversa Geek, mas para a galera aí que é gamer, né, e que, né, pode estar familiarizada com esse termo, né, das calls e tal, deve pensar, ué, o que vai rolar aqui, né? Mas, como ela também trouxe, né, gente, a fala de hoje não é necessariamente uma call, né? A gente vai tratar, então, né, de um relato de experiência, de uma prática educativa em contexto remoto, realizada por um espaço não formal de educação durante a pandemia da Covid, né? Então, a fala de hoje vai circundar isso. É um relato de uma experiência que nós vivemos aqui, né? Uma experiência de uma prática educativa, uma prática que foi intencionada e tensionada, né, pela guilda de conselheiros aqui do Prisma Espaço Geek, né? E ela vem, então, numa condição de uma experiência de um espaço não formal de educação, né? E isso faz bastante diferença, né? Quando a gente está tratando de modalidades de tipos, né, de estruturas educacionais, a gente tem, né, no mínimo, né, a dizer que nós temos aí, né, educação formal, informal e não formal, né? A gente está aqui num seminário, né, mais voltado para a interlocução com professores, né, com a galera da educação formal, né, que tem, né, como espaço escolar. Então, aqui a gente está vindo aí, né, como co-irmão desse espaço, né, nós somos um espaço não escolar aqui, né, então as nossas atividades, elas não têm um caráter instrucional e nem têm um caráter de ensinagem, né, aqui, então, é um espaço que se legitima por sim, um currículo, mas que pensa, né, diferentes estratégias de aprendizagem, né, a gente tem várias formas de aprender, né, pela interação, e uma delas é a ensinagem, né? E aqui no Prisma, então, enquanto um espaço não formal de educação, a gente, então, faz, né, desenvolve os nossos processos de aprendizagem com outras estratégias, né? Então, por isso que cabe, né, começar a nossa fala dizendo que esse relato de experiência é um relato, sim, de uma prática educativa, mas não de um contexto escolar, né? É de um contexto não escolar, né, de uma prática não formal, e que aconteceu, né, em contexto remoto, muito familiar, então, aos espaços escolares. E também porque foi,
interlocução com os espaços escolares. Então, diante disso, assim, né, a gente tem como objetivo da nossa fala hoje fazer um intercâmbio, né, intercambiar aí olhares, saberes e fazeres que possam contribuir com os contextos de ensino híbrido que atuam, então, com as infâncias e com as juventudes, né? Isso vai ficar mais claro quando a gente for, né, no caminhar desse relato, né, da experiência, mas a escolha do termo aqui foi essa, né, o intercâmbio, bem desse sentido, né, de entender que a gente aqui quer tentar um pouco, né, contribuir do nosso mirante, do nosso olhar, contribuir com algumas das nossas estratégias de aprendizagem, fazer, né, um intercâmbio, né, de olhares, de fazeres, de saberes, né, entre um espaço não escolar com os espaços escolares, né, e fazer esse intercâmbio, né, trocar essas ideias, principalmente, né, vinculando a essa condição que a gente está vivendo de pandemia, e estamos atravessando agora um momento de transição de ensino remoto para ensino híbrido, né? Então, localizar, encontrar estratégias para mobilizar o ensino híbrido num contexto de pandemia é sempre bom, né? Porque a gente, às vezes, ouve muitas práticas, muitas sugestões e princípios teórico-metodológicos, mas, né, às vezes a gente está carente de encontrar algumas práticas já realizadas, porque, ora, né, a gente nunca viveu isso antes. Então, a nossa fala de hoje vem com este objetivo, tá? Mas, para que fique mais clara, mais, né, aparente a nossa prática aqui, né, e a nossa experiência aqui com as causas do Prisma, a gente precisa, né, contar um pouco para vocês de que lugar a gente está falando, do nosso mirante, aonde que é o Prisma, o que é o Prisma. Algumas pessoas, né, já tiveram acesso, já conhecem pelas nossas redes sociais, né, os moradores aqui da cidade de Passo Fundo conhecem pelo prédio, né, pela localização, porque é bem no coração, né, da cidade, mas sempre quando a gente vai tratar do Prisma, né, e das ações que estão acontecendo aqui no Prisma, sempre é bom a gente contextualizar, né, trazer de que lugar, de que mirante a gente está falando, para que se ganhe o sentido, né? Então, como a gente disse, esse é um espaço não formal de educação, né? Aqui a gente apresenta diferentes formas de aprendizagem, mas é importante, né, antes de mais nada, talvez trazer um pouco, né, historicizar esse lugar, para que vocês possam entender um pouco melhor, né, a nossa ação educativa aqui, a nossa ação pedagógica, né? Então, o Prisma Espaço Geek, ele se inaugura como uma política educacional e cultural da cidade de Passo Fundo, né, no sentido de mobilizar aqui, né, uma ação muito efetiva que é representativa da cidade, né? Nós somos reconhecidos, né, como a capital nacional da literatura, e quando o Parque da Gari, né, que é um complexo cultural que nós temos bem dentro, né, bem no coração da cidade, estava em vias de revitalização, né, nós tivemos aí, né, a intenção, a cidade teve a intenção, então, de mobilizar esse lugar, esse espaço, com diferentes frentes, né? Então, nós temos aqui, né, quem conhece a cidade sabe, né, nós temos aqui, né, espaços de lazer, de, né, entretenimento, de gastronomia, né, um valor muito grande para as questões ambientais, né, na experiência, né, urbana, esporte, enfim, nós temos aqui um grande complexo, e também, então,
foi instituído um espaço educacional, né? Um espaço que mobilizasse, né, contextos educativos, e não qualquer contexto educativo, né, mas um contexto educativo permeado por um objeto de conhecimento, né, que viesse, então, mobilizar, né, esses saberes, essas práticas, esses fazeres que permeiam esse nosso título de Capital Nacional da Literatura. Então, o Prisma Espaço Geek, ele se materializa né, a partir dessas frentes, e ele se entende, então, como, né, em termos, assim, né, legais, como o Prisma Estação Cultural da Gari, onde a gente tem aqui, né, um tripé, que é, né, a educação, a cultura e a tecnologia, como os nossos grandes mobilizadores aqui das nossas aprendizagens, né, e que vem aí também ao encontro de mobilizar as novas formas de leitura e autoria na contemporaneidade. Então, aqui a gente mobiliza, né, no coração da Capital Nacional da Literatura, os modos de ler, né, a diversidade de modos de ler e de autorar no mundo, de se inscrever no mundo, na contemporaneidade, do impresso ao digital, né, e das muitas outras formas, né, de autorar, para além, por exemplo, da escrita da palavra, né? Então, hoje nós autoramos no mundo de diferentes formas, né? A gente autora no mundo quando a gente programa, quando a gente posta algo, né? Quando a gente lê e autora quando a gente está jogando, por exemplo, né? Você está lendo uma narrativa e, ao mesmo tempo, você está autorando uma narrativa, né? Então, o Prisma Estação Cultural da Gari, ele vem, então, né, como esse espaço para mobilizar leituras e autorias na contemporaneidade, do impresso ao digital, no coração da Capital Nacional da Literatura. Tudo isso não poderia ser feito, né, não poderia ser constituído num espaço com vertentes mais tradicionais. Por isso, a gente se inspira, assim, né, em vertentes clássicas, mas também inovadoras, né, de inovação. E não qualquer inovação, né, mas uma inovação disruptiva, né? Disruptiva. E né, cabe também destacar, né, que toda essa historicidade, assim, toda essa história, ela não teria, né, frente, não teria, né, tido tanta, a gente não teria tido essa oportunidade de experienciar esse tipo de espaço aqui, se a gente não tivesse aí, né, uma grande liderança, que também cabe a gente destacar aqui, que é a professora Tânia Reze, né, que foi a grande idealizadora desse projeto, junto com a professora Guta, né, e com, enfim, a comunidade passofundense, mas foram, então, né, a nossa grande mentora, e que é hoje a nossa curadora, a nossa grande, como a gente chama aqui, a nossa conselheira mor, e que está sempre aí, né, nos dando os subsídios né, e nos ajudando aí a entender esse mundo, né, esse multiverso, como a gente diz, de leituras e autorias na contemporaneidade. Né? Juntamente né, com a professora Tânia, com a Guta e comigo, a gente tem aí um grupo de conselheiros, né, que está por trás aqui, né, de tudo isso que eu estou contando para vocês, que ajuda, então, a constituir o Prisma, né, a gente carinhosamente se chama aqui, né, a Guilda de Conselheiros do Prisma Espaço Geek, né, e esse espaço, então, né, como eu estava dizendo, né, ele se inspira, né, em princípios teóricos metodológicos clássicos, sempre está, então, de olho na inovação, né? Numa inovação que não é qualquer uma, né? É uma inovação
disruptiva. Por isso que esse é um espaço público disruptivo, né? Espaço público no sentido de que nós estamos linkados, então, a uma política educacional e cultural, né? Nós estamos vinculados à Prefeitura de Passo Fundo, né? Nós, mais especificamente, à Secretaria de Educação, né? E, então, disruptivo no sentido de que vem, então, né, para mobilizar, não inventar a roda, né? Não é nosso propósito inventar a roda, mas é a partir da roda inventada, como podemos mobilizar novos horizontes, né? Enxergar novos horizontes, fazer novas conexões e acionar, então, diferentes conhecimentos, né? Constituir diferentes conhecimentos. Então, esse é um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa. Essa escolha é uma escolha teórico-metodológica do espaço, que vem para, então, a gente acredita, né, que para a gente mobilizar essas leituras, essas autorias na contemporaneidade, né, tendo como esse tripé aí a educação, a cultura e a tecnologia, nós precisamos, então, né, trabalhar a partir de princípios teóricos metodológicos vinculados a uma aprendizagem criativa, aprendizagem que o sujeito que traça, que cria, que constitui junto com seus pares num projeto, né, engajado, apaixonado, né, que ele vai, então, dar conta aí dessa complexidade, pluralidade de conhecimentos que a gente, e de práticas, né, de apropriação desses conhecimentos e de autoria desses conhecimentos que a contemporaneidade nos exige, né? E aí, por que espaço geek, né, gente? Por que Prisma Espaço Geek, né? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho o espaço, para quem ainda não conhece, o espaço físico, né, do Prisma, esse aqui dentro do Parque da Gari. Então, por que Prisma Espaço Geek, né? Porque a gente entende que a cultura geek, né, ela é uma cultura que vem aí para linkar, né, para fazer conexões com diferentes culturas, com diferentes tribos, como a gente brinca aqui, né? Então, a cultura geek, ela unifica muitas vezes, né, a cultura gamer, a cultura maker, a cultura otaku, a cultura nerd, a galera dos fandoms literários. Então, nós temos aqui uma convergência de tribos dentro de uma cultura que todas acabam permeando um objeto de conhecimento, um objeto de autoria e um objeto de prática leitora, que é a narrativa, né? Então, por isso que a centralidade do Prisma, né, o nosso objeto de conhecimento aqui é a narrativa, são as narrativas, ele ocupa uma centralidade muito grande, muito importante no nosso espaço, tá? Como a gente traz aqui, ele que vem, então, como premissa e produto das nossas práticas, das nossas atividades, né, que envolvem a aprendizagem criativa, e são elas, então, que vêm mobilizando os elementos, né, da cultura geek. A gente entendeu, né, que a cultura geek ela é uma cultura, para além desses elementos, né, ela acolhe aqueles que também não se dizem de nenhuma dessas tribos, então acaba acolhendo, né, esses outros grupos, né? Afinal, quem hoje em dia não tem aí uma conta streaming, né, lá, e tem a sua série favorita, o seu filme favorito, né? Então, a cultura geek, as narrativas que permeiam a cultura geek, as práticas de leitura e autoria da cultura geek, elas acabam perpassando tanto por essas tribos, né? E aqueles que não, né, que acabam, às vezes, não se intitulando de nenhuma tribo. Por quê? Porque são elementos da contemporaneidade, né? Então, essas narrativas são elementos da contemporaneidade. E aí, o Prisma, nisso tudo, né, gente?
nisso tudo, ele vem, então, né, como um espaço, então, educativo para dar, né, para trazer, então, né, experiências, estratégias, né, condições, oportunidades, né, das pessoas experienciar, então, experienciar essas narrativas, essas apropriações de leitura e de autoria, né, se apropriar delas, né? Então, de uma forma, então, que a gente vem buscando dar inteligibilidade para os suportes narrativos, do impresso ao digital, da inteligibilidade num processo, então, que as pessoas entrem num processo, então, de educabilidade, né? Então, a gente está tentando investir aqui, né, na educabilidade dos sujeitos frente a tantas formas de lei autoral no mundo, né? E tendo como objeto de conhecimento, então, as narrativas, né? E o termo cultura para a gente também é muito importante aqui no Prisma, né? Cultura aqui no sentido de que são os saberes, valores, práticas, significados que unificam um determinado, né, o grupo social, que é aquele grupo social compartilha. Então, não seria, né, viável a gente falar de leitura e de autoria se a gente não fizesse essa transposição do prisma Estação Cultural da Gari para um contexto cultural, né? Então, por isso, então, que hoje nós temos, né, carinhosamente, o nome de Prisma Espaço Geek. Né? Entendido, então, um pouquinho sobre esse lugar, da onde a gente fala, né? Nós estamos aqui, então, né, tínhamos a intenção de uma inauguração com, como a gente chama de portais, os portais do Prisma abertos, né, para a comunidade, ali por volta de março e abril do ano passado, né. No entanto, desde então, né, a gente está vivendo esse contexto de pandemia, de isolamento, tivemos que adaptar as nossas estratégias. E aí, nas nossas estratégias de interação com a comunidade passofundense, da região, enfim. E aí, uma das solicitações que nos fizeram, né, que a comunidade vinha sempre nos trazendo, contribuir, então, né, enquanto esse espaço público disruptivo de aprendizagem criativa, como contribuir, então, com a educação formal? Que interlocuções a gente poderia fazer para contribuir, então, com o espaço formal de educação? Então, essa é a pergunta que a gente se faz, né, como contribuir com as comunidades escolares condicionadas ao ensino remoto, né, que estavam condicionadas. Fizemos diferentes ações, trabalhamos com formação de professores, trabalhamos com os grupos gestores, mantivemos as nossas redes sociais ativas, ofertando, né, materiais paradidáticos, que isso vai ter uma relatoria na sexta-feira também, né, como a gente mobiliza as nossas redes sociais enquanto artefatos aí da cultura geek, da cultura digital, das redes sociais, como mobilizar isso como um artefato, né, ou mobilizar, então, no sentido de, né, constituir ele como um instrumento educativo, né, como é que a gente materializa ele, né? Então, isso vai acontecer, vou falar um pouquinho mais disso lá na sexta-feira. Mas, enfim, nesse período a gente continuou se mantendo com estas ações, fizemos aí arrecadação de notebooks para doação, enfim, continuamos, né, trabalhando e tentando contribuir. Mas, diante dessas ações, o que nós percebemos, né? Que havia uma necessidade muito grande de interação com as crianças, né? As crianças e os adolescentes estavam em isolamento estão em isolamento e estão isolados de muitas coisas, né? E
estão isolados do convívio e da interação que é extremamente necessária para o seu desenvolvimento, né? E nós percebemos, então, que as vozes das crianças e né, das infâncias e das juventudes também precisavam ser ouvidas. E que as escolas também estavam precisando de uma interlocução, né? Então, nós percebemos, né, nesse primeiro momento que era necessário constituir contextos de interação entre as pessoas, né? Porque a gente não tínhamos interações físicas, nós estávamos em contextos de interação né, por meio da tecnologia digital, e, querendo ou não, é uma frente, são elementos novos, e que a gente, então, está aprendendo, né, a interagir por meio desses elementos. Então, o que parecia que estava, né, o que nos relataram, né, por relatorias e por solicitações, que as crianças, os estudantes, as escolas, estavam, né, precisando de contextos de interação, de uma interação, de interlocução com seus pares. Então, de interlocução, uma interlocução diferente, talvez, né, entre estudantes, e a escola também estava precisando de uma interlocução com instituições educacionais, né? Até poderiam ser co-irmãs, né, como nós aqui, né, que somos um espaço não escolar, mas era preciso diálogo. Era preciso diálogo, interação, troca de ideias, troca de significados, troca de práticas, né? Tudo é muito novo e tudo está sendo muito novo. Então, nós precisávamos encontrar, né, os nossos pares, interagir para constituir novos conhecimentos. Então, nós percebemos que, né, como nós poderíamos contribuir? Talvez trazendo uma prática, então, de interação para os pares, né? E interação, então, para que a escola não se sentisse sozinha, né? Também percebemos, né, diante dessas outras práticas que a gente estava realizando, a necessidade de mobilização nessas interações, né, de significados, saberes e práticas culturais, considerando né, o multiculturalismo que a gente está vivendo, né? A gente tem aqui, né, um híbrido de culturas infantis, de culturas juvenis, de culturas escolares, das culturas das famílias, né, da cultura digital. Nós tínhamos um híbrido de culturas, né, acontecendo ao mesmo tempo nesse contexto, né, porque a escola agora estava dentro da casa, e, né, em determinados momentos, e aí precisavam ser dividido tempos, espaços e significados culturais, das práticas culturais, mediados muitas vezes por uma linguagem que a gente está aprendendo ali, tá? Né? Que são as linguagens advindas da cultura digital. Né? No meio de tudo isso, temos as crianças né, e os jovens como produtores de práticas culturais, de significados. Esses grupos culturais, eles compartilham significados, práticas, conhecimentos vinculados às suas próprias alteridades, né, aos seus próprios modos de viver e de pensar. E, junto com isso, né, as culturas dos adultos, a cultura do trabalho, né, o pai e a mãe têm que trabalhar e tem que sair, né, e aí a gente também vive uma condição aí de saúde. Então, a gente percebeu que também precisava, né, talvez precisasse encontrar estratégias para mobilização e entendimento desse turbilhão de coisas que estavam acontecendo com as crianças, com as escolas, as crianças, né, nesse contexto.
E por fim também, né, e em terceiro momento, também a gente percebeu a necessidade, né, que, como eu trouxe antes, do testemunho de práticas consonantes com o atual contexto de pandemia, porque nunca tínhamos vivido isso. Então, o que fazer? Como fazer? Então, diante de tudo isso, a gente constituiu, então, né, materializou aí uma prática que a gente nominou, então, né, de as CAUs do Prisma, rodas de conversa geek. Essas CAUs, como vocês podem ver aqui, eu coloquei duas imagens, coloquei aqui uma de como acontecia a experiência em contexto digital aqui e como a gente se organizava aqui, o grupo se organizava aqui para desenvolver as CAUs do Prisma. Então, a CAU do Prisma nasce dessas necessidades que a gente encontrou, que os grupos nos apresentaram, e no sentido de ir ao encontro dessas necessidades de contribuir, como é que a gente organizou, então, né? Qual foi a nossa proposta metodológica, né? Primeiramente, pensamos em fazer um piloto, assim, né? Então, oportunizamos num primeiro momento para grupos de estudantes vinculados à pré-escola, da pré-escola até o 9º ano do ensino fundamental 1, de escolas públicas da rede municipal de Passo Fundo. Então, no primeiro momento, foi esse grupo que a gente se direcionou, que já era um grupo bastante grande, né, considerando que a rede municipal de Passo Fundo, contando com todos os estudantes de todos os grupos, né, toda a educação infantil, né, mas aqui a gente não fala de toda a educação infantil, estamos trabalhando só com a pré-escola nesse primeiro momento, né, da educação infantil, mas nós temos um montante aqui de 17 mil alunos, né, 17 mil estudantes, então já temos um bom grupo de estudantes aqui, mas a intenção, agora que a gente já fez esse piloto e viu que deu certo e que está dando muito certo e temos feedbacks bem interessantes, estamos pensando aí ampliar para demais turmas e as demais redes. Mas a proposta inicial foi essa, né? A outra proposta foi que tivéssemos, então, atividades síncronas e assíncronas. A assíncrona, que sim fosse, a atividade principal era a atividade síncrona pelo Meet, né? Nós queríamos muito fazer atividades que a gente pudesse ter uma interação, né? Ter interação com as crianças, que as crianças pudessem dialogar, apresentar os seus saberes, as suas práticas, né? Construir juntas. Então, a prioridade foram as interações síncronas, mas também a gente pensamos em propostas assíncronas, para preparar, né, esses estudantes para vir para cá, né, e posterior a isso também preparamos, a intenção era preparar atividades para que o professor lá na escola pudesse dar continuidade, né. Outra premissa da proposta metodológica era, então, escutar as vozes infantis e as vozes juvenis nesse contexto partindo, né, tendo como disparador os elementos da cultura geek, para, então, poder mobilizar, por exemplo, outros conhecimentos, fazer outras conexões, dialogar, né, constituir um diálogo mediado pelos elementos da cultura digital e geek, com o foco nas práticas de leitura e autoria. Então, a intenção sempre foi essa, que fosse um diálogo, e que, então, tivesse por mediação os elementos da cultura digital e geek. Né? Justamente para quê? Para dar inteligibilidade,
para esses elementos, para esse suporte da tecnologia digital, para dar uma visibilidade, muitas vezes, científica de alguns elementos, para que as crianças fizessem outras conexões daqueles significados, daqueles né, elementos das culturas que eles constituíam, né, dentro dos seus grupos sociais de infantis, né, juvenis, infanto-juvenis, quais práticas, então, e saberes eles acabavam construindo nesses grupos, e muitas vezes que pertenciam à cultura geek, e que eles ainda não tomavam consciência, né, desses elementos, e talvez, às vezes, também não davam uma inteligibilidade, não faziam conexões desses elementos com, por exemplo, os saberes escolares, os saberes científicos. Né? Então, nós tínhamos essas intenções, né, esses princípios, vamos dizer assim, da proposta metodológica. Como é que isso, então, se materializou, né? Então, no primeiro momento, nós fizemos o guia do professor aventureiro. Então, divulgamos, né, a atividade, as escolas se inscreviam, e aí nós fizemos um guia do professor aventureiro, onde a gente orientava o professor, né, levava para ele, explicava como é que ia ser a CAL, o que ia acontecer ali, explicava as escolhas, né, de vocabulário, os termos, né, o que era, por que CAL. Então, já mais para frente também vou falar disso, né, isso foi uma escolha metodológica diante dos elementos da cultura geek. Né? Então, ali era um guia preparatório, onde a gente também apresentava para o professor a atividade posterior, se ele tivesse, né, uma sugestão, que depois da CAL ele poderia, então, dar continuidade para as atividades. Né? Nós também encaminhávamos, então, o guia do estudante aventureiro, que era um guia que a gente apresentava, então, as coordenadas, de como ia acontecer, qual era a sala do Meet, né, e quanto tempo era, explicávamos sobre a CAL, o conceito, falávamos ali sobre que tínhamos, sim, algumas coordenadas no sentido de, olha, se você, né, vamos nos respeitar, porque numa CAL sempre rolam muitas, o pessoal expressa o que gosta, o que não gosta, e então tem muita opinião, né, então que a gente pudesse se respeitar, que qualquer comentário, uso de palavrão, ia acontecer o que acontece lá no game, né, ia ser, o comentário podia ser banido, não podia, enfim. A gente também dava algumas coordenadas para eles se prepararem. Visite lá a rede social do Prisma, o site do Prisma, o canal do YouTube do Prisma, lá já tem os spoilers do que vai rolar, já vá se preparando. Então, a gente fez todos esses 2 guias, assim, para ir já preparando para as atividades, né, pré-CAL e pós-CAL. E aí, propriamente dita, né, a estratégia propriamente dita era uma roda de conversa com quests, disparadoras de interação. Então, a roda de conversa tinha uma duração aproximada de 1 hora. Né? Quem conduzia essa roda de conversa, então, eram alguns conselheiros aqui da Guilda do Prisma, né? Nós ficávamos com essa estrutura, então, né? Numa mesa, assim, afastados um pouco, vocês puderam ver, usando máscara, né? Porque a gente estava em contexto ainda, né, de pandemia, então, estamos ainda, né? E aí a gente localizava uma câmera para que o grupo que estava em casa, as crianças, os adolescentes, pudessem ver o grupo como um todo. Então, a gente sempre trabalha aqui em pares, né, no grupo. Né? Essas pessoas aí, elas são representativas das ambiências aqui do Prisma. Né? Então, nós temos ali alguém do calabouço que mobiliza, então, as narrativas vinculadas aos board games, aos card games, ao livro-jogo, RPG. Nós tínhamos alguém da torre que mobilizava narrativas das séries,
das artes, da literatura, da torre, do calabouço, nós tínhamos da arena, né, que mobilizava, então, os jogos eletrônicos, nós tínhamos as narrativas dos jogos eletrônicos, nós tínhamos o pessoal da Forja, que é uma outra ambiência que mobiliza as narrativas aí do universo maker, né? E um âncora ali, que às vezes era eu ali do Forte, né? Que é o grupo, que faz parte do grupo gestor, às vezes era eu, às vezes era a conselheira Guta, né, que fazia, então, a articulação dessa call. Né? E aí a gente tinha, então, por esse nome, né, a call do Prisma, a Rodas de Conversa Geek, fazendo uma analogia, então, né, ao universo dos games, que quando a galera está em jogos online, né, também está, muitas vezes, numa plataforma chamada Discord, e aí lá estão conversando numa call sobre o que está rolando no jogo. É um momento, então, em que os pares que estão jogando dialogam sobre o jogo. Então, essa era mais ou menos a metáfora, né? Que enquanto a gente estava em uma aula ou outra, a gente, então, trocava uma ideia, né? Trocava uma ideia sobre o que estava rolando aí de práticas leitoras, de práticas de autoria, de narrativas das culturas, né, que as culturas infantis, que as culturas infantis e juvenis estavam mobilizando, então, principalmente vinculadas à cultura geek. E aí, seguindo nessa dinâmica, a roda de conversa, então, por isso ela tinha esse intuito de ter como disparadores, então, as quests, né? Que eram... Aqui eu trouxe para vocês darem uma olhadinha um pouquinho, assim, né, no material do guia do estudante aventureiro, que as crianças recebiam antes, né? E aqui nós temos, então, algumas quests que rolaram, então, como disparadoras da call do Prisma. Então, só para recapitular, nós trabalhávamos sempre com pequenos grupos, então a gente sim juntávamos turmas, né? A escola se inscrevia, a gente juntava turmas, por exemplo, os dois prés, ou primeiros, segundos e terceiros anos, terceiros, quartos anos, quintos, sextos, né, sexto, sétimo, oitavos e nonos. Mas a gente sempre pedia que fossem grupos pequenos. Para quê? Para que a gente pudesse ter, né, interações, né, constituir essas interações com as crianças e que elas tivessem, né, espaço para fala, espaço para elaboração conceitual, espaço para narrar, né, e para ter tempo para isso também, né? Então, sempre eram pequenos grupos e então, a gente começava com essa quest aqui, né? Diga que você é geek sem dizer que você é geek, com as crianças, que, né, que já liam convencionalmente, e né, adolescentes, a gente tinha um tipo de call, né? E com as crianças ainda que não leem convencionalmente, que não estão alfabetizadas, a gente tinha outro tipo, né? Então, até entendendo, respeitando o significado, né, da cultura ali que circundam cada grupo social, né? Também, então, elas eram diferentes. Aqui nós temos, então, um exemplo de quest, né? Diga que você é geek sem dizer que você é geek, sempre começava pelo grupo, para que as crianças já pudessem fazendo leituras do que era ser geek, né? Porque é um termo novo, né? E a gente sempre dizia que o geek, ele era uma pessoa apaixonada por histórias, por narrativas, né? Mas ele era apaixonado em todos os lugares, ele era apaixonado no livro, no HQ, no mangá, no anime, no jogo, né? Na série, no filme, na música, na camiseta, né? Então, eles iam se identificando, mas a gente não dizia, como diz ali a quest, né, de que você é geek sem dizer que você é geek, a gente não dizia assim, propriamente dito, a gente só validava esse conhecimento no final,
Mas a gente ia ali, né, fazendo, né, colocando em prática a nossa metodologia, né, da aprendizagem criativa, mobilizando, então, os saberes das crianças. Então, começava sempre pelo grupo da casa, que é o grupo da guilda. A guilda, quando eram as crianças, então, eles mostravam, eles faziam com expressão corporal, pegavam videogame, pegavam as pecinhas para montar, pegavam um livro, pegavam um mangá. As crianças, fantasia, Funko Pops, ou action figures, né? E as crianças iam se identificando. Ah, então isso é ser geek. Então eu sou um pouquinho geek também. E com os maiores a gente ia também fazendo outras, né? A gente dizia frases emblemáticas, enfim, e eles iam se identificando e também iam relatando, então acho que eu sou geek porque eu faço isso, né? E por fim da quest a gente trazia esse conceito, então, de geek. E quase todos se identificavam, né? No segundo momento, então, né, a gente tinha uma quest em que se chamava Sabe Aquele Que, em que a gente dava dicas para eles e eles identificavam, então, um personagem de uma narrativa, que podia ser de um livro, de um filme, de uma série, de um mangá. A gente, ou era um bordão, né, uma frase emblemática de um personagem. Né? A gente trazíamos grupos de música K-pop, que é muito presente na cultura otaku, né? Então, a gente mobilizava aí, primeiramente, os elementos da cultura geek com eles, né? Para eles irem também se soltando, assim, né? E se apropriando, né? Tendo um terreninho ali para ir também se sentindo seguros para se expressar. E aí só ia, né, gente? Só ia, era muito divertido. E as crianças se expressavam muito e mostravam os conhecimentos, muitos conhecimentos que tinham, né? Saberes e práticas leitoras, que as professoras ficavam super impressionadas. Né? Nós tínhamos também uma quest que se chamava Versos, em que a gente colocava, não para brigar, não para disputar, não para criar conflito, mas a gente colocava, por exemplo, 2 elementos da cultura geek, 2 práticas de leitura, 2 personagens, né, que vinculados né, aos grupos, e a gente colocava para eles. E aí, qual desses vocês têm, por exemplo? Né, a gente colocava para as crianças bem pequenas, colocava lá castelos de Lego e robôs de Lego. E aí, galera, vocês têm montado mais histórias, né? Brincado mais de criar histórias, quando a gente brinca de criar histórias com objetos, né? Para fazer robôs ou para fazer castelos? E por quê? Então, essa quest, ela mobilizava muito os saberes das crianças, ela mobilizava muito também as formas pelas quais elas estão se apropriando e autorando o mundo. Elas nos davam um banho, assim, né, de diplomacia, porque elas diziam assim, eu não prefiro nenhum nem outro, eu gosto dos dois. Né? E também a gente percebeu que as crianças e os jovens, eles têm, sim, muito poder de argumentação. Né? Porque daí a gente questionava, mas por quê? Argumenta, justifica. E aí eles faziam, né, uma narrativa, faziam uma argumentação imensa, né, fazendo conexões com diferentes elementos, né? Era muito, foi muito revelador, assim, para nós adultos, né, as causas, as calls. E aí, por último, nós tínhamos uma quest chamada Prisma Verso, né, que a gente, né, fazia mais ou menos assim, dizia para eles que o Prisma Verso era o multiverso do Prisma, onde a gente misturava, né, personagens, ambientes, né, ações de diferentes narrativas. Né? E aí a gente trazia personagens e práticas dos games, das séries, dos animes, dos mangás, né?
e colocava tudo num quadro. A gente dizia que esse quadro, né, que era o quadro do Prismaverso, ele era um quadro de produção de fanfics. E essas fanfics, então, a gente questionava se eles conheciam ou não. A maioria das crianças conheciam as fanfics. Muitas crianças produzem fanfics, são leitoras de fanfics, né? Então, ficamos sabendo muito, assim, do quanto as crianças, sim, e os adolescentes, sim, ainda leem muito, e produzem muito convencionalmente, no caso, né? Então, assim, essa também foi uma descoberta muito interessante da Cal. E, enfim, né, a fanfic, então, é a ficção do fã, é quando o fã dá continuidade para a história. Não fica feliz lá, né, do casal, estava shippando um casal lá, não ficou feliz lá com o final, não ficaram juntos, aí né, eles vão lá e escrevem a sua própria versão, ou fazem crossover, unem universos, e essa era mais ou menos a proposta. E essa atividade era uma atividade também proposta para os professores darem continuidade, que estava lá no guia do professor aventureiro, e foi muito bacana. Eles se mostraram muito criativos, inventivos, muito apropriados, né, dessa ação do narrar, né? E não só nós, mas os professores também ficaram muito impressionados, assim, com os saberes das crianças, e o quanto elas têm e podem e precisam ter espaços de voz para ter autoria, né? Então, a Cal oficialmente, as calls oficialmente começaram, então, dia 30 de março de 2021, mais ou menos a gente está aí há 2 meses, né, fazendo as calls, especificamente com os grupos né, que eu relatei para vocês, com turmas de pré-escola até o 9º ano. Nesse período, então, né, desses 2 meses, mais ou menos, a gente conseguiu já trabalhar com todas as turmas, atendemos, né, aproximadamente 400 estudantes, e já fizemos, então, 20 rodas de conversa, né? A gente faz em dias específicos, nas terças de manhã e quartas de tarde, para dar conta também das outras atividades, mas esse é o resumo até o momento do que a gente tem, do que a gente fez, né? E então, assim, né, até o momento, né, gente, que aprendizagens nós tivemos? Eu trouxe para vocês aqui algumas cenas, alguns flagrantes das rodas de conversa, tá? Tentamos aí esquivar um pouco, enfim, né, não expor muito, mas o que nós podemos dizer, assim, que a gente aprendeu, né, ou validou, né, das nossas inferências, das nossas hipóteses, assim, que sim, as crianças, as pessoas precisam, estão sedentas de interação, né, mas a gente não tem como interagir agora, fisicamente, da mesma forma que a gente interagir. Então, como fazer isso? Dando vazão, então, para as formas, né, de linguagem possíveis de mediar, né? Mas a gente precisa cada vez mais se apropriar dessas linguagens mediadoras, advindas da cultura digital, para a gente poder, então, potencializar as autorias, potencializar as formas de leitura, né? Então, portanto, de interação, né? Para que aconteça essas elaborações, a gente precisa, né, intensificar, então, as interações, precisa, então, portanto, intensificar o processo de educabilidade desses instrumentos mediadores de linguagem que nós temos. Porque precisamos de interação para aprender, precisamos de interação para culturar, né? Sejam os elementos da cultura geek, da cultura das crianças, das culturas escolares, da cultura científica, das culturas artísticas, enfim, a gente precisa interagir para culturar, né?
E aí a gente precisa, então, dar inteligibilidade para os mediadores de linguagem, né? Então, isso é algo que ficou visível, assim, e quando isso acontece, quando a gente dá essa inteligibilidade, a gente percebe que as construções, as elaborações, né, os conhecimentos brotam. E as crianças aí dão um show para a gente, né? Foi muito importante a gente percebeu que foi muito importante ter dado voz às crianças, e uma voz também que se apresenta no corpo das crianças, né? Pela a linguagem corporal, aqui vocês podem ver as crianças, elas levantavam e lá buscavam as suas fantasias, os seus brinquedos, pulavam, dançavam, quando, né, lá na quest que era de adivinhar músicas, e não de adivinhar, né, o personagem. Então, também percebemos que a gente, né, tem que ficar atento aí às diferentes formas de expressão de linguagem das crianças e dos adolescentes, porque às vezes elas são muito aparentemente pequenas, mas elas têm um significado muito grande. Então, ficar de olho no chat, ficar de olho ali na imagem que ele escolhe para se colocar, né, para se inscrever no mundo, né, é importante. Também percebemos que a importância da interação, né, ela também deu vazão para que as pessoas se encontrassem, né, se encontrassem no sentido de encontrar familiaridades, encontrar significados e gostos em comuns, né, compartilhados, porque aqui, como vocês podem ver, a call era para as crianças, para os estudantes, mas logo a gente via, né, o pai e a mãe participando, os irmãos participando, os professores começavam a dizer, não, mas eu também, quando eu era criança, mas isso eu também gosto hoje. Então, a gente foi unificando, né, e alinhando e fazendo convergências também entre as culturas, entre os grupos, né, e eles foram se encontrando ali na causa. Foi muito interessante, assim. Foi muito importante a gente ter dado voz e vez, assim, para as crianças e para os adolescentes também, para entender o que está acontecendo no meio da cultura digital, no meio da cultura geek, e que às vezes também não é tão positivo. A gente aconteceu também de relatorias deles, né, porque tem challenges no TikTok que não são legais, né, que podem vir para violência física e simbólica, nos trouxeram, né, questões vinculadas a bullying. Então, deu debates importantes para também a gente manter, né, e ficar atento à segurança das crianças e das juventudes, né, em contexto digital. Enfim, gente, nosso tempo já está acabando, né? Eu agradeço a oportunidade de o Prisma, Espaço Geek, agradece a oportunidade de socializar a nossa experiência com as calls do Prisma, e nos sigam nas nossas redes sociais, né, para ficar atento aí às novas atividades aí que vem por aí, e qualquer coisa, estamos aí. Então, eu quero agradecer a minha colega, né? É um prazer poder estar escutando esse relato de uma experiência que a gente vivenciou aqui no Prisma Espaço Geek. E agora vamos aproveitar, né, Mari, essa oportunidade em que certamente nós temos colegas das diferentes redes de ensino nos assistindo, né? Ou vão nos assistir posteriormente, e divulgar para todos os colegas que hoje nós decidimos, então, a partir do relato da call do Prisma, de que inicialmente, como nós estávamos nos testando também, né, como que ia ser essa prática, né,
A gente abriu primeiramente para as escolas da rede municipal de ensino de Passo Fundo, mas agora, a partir de agora, a call do Prisma tá. Vou pedir para os meninos da técnica que compartilhem a minha tela. Então, quem quiser fazer inscrição na call do Prisma e poder vivenciar essa experiência que a minha colega Mariane socializou para vocês, né? Pode acessar o site do Prisma. Nele vocês vão encontrar um pouco mais para conhecer o Prisma, e logo na sequência aqui está rolando a primeira tela, né? Tá a call do Prisma aqui para que os professores que queiram fazer os seus alunos e também eles vivenciarem essa prática, né? Uma roda de conversa geek, possam fazer a sua inscrição. Ok? Fica então o convite e o agradecimento então da participação da minha colega Mariane nesse momento do 7º CENID, trazendo então essa experiência que ela pode ser também otimizada ao longo do ensino híbrido. Muito obrigada, Mari. De nada.